perguntar como foi a evolução do consenso, tanto na política quanto na sociedade, da ideia da necessidade de uma reforma da Previdência ao longo dos anos. Aí, então, o debate se sucedeu, depois veio o Fernando Henrique, aí na área política, no campo político, com as diversas reformas que tentou fazer, e em 1995 ele manda a proposta de reforma previdenciária com uma série de ideias que acabaram vingando só muitos anos depois. O que ocorre? Há um conjunto de coisas. Primeiro, definitivamente não havia uma ideia assim muito clara, nem da parte do governo naquela época, acerca do que fazer com a proposta, com a Previdência. Tá? Quando o governo assume, em 95, não havia uma proposta sobre isso, o governo estava muito concentrado em temas ligados à desindexação da economia, à quebra dos monopólios, não é, na área de telecomunicações estatais e de petróleo, e ele envia uma proposta de reforma previdenciária depois da aprovação da quebra dos monopólios, mas já exaurido, tá? O próprio presidente Fernando Henrique, se a gente lê o livro de memórias dele, dos 8 anos da presidência, são 4 volumes, eu li os 4, tá? São quase 4.000 páginas, e aí se percebe claramente a dificuldade que o próprio presidente tinha de lidar com essa agenda, que ele via como uma agenda antipática, difícil de viabilizar politicamente, quando ele entendia que as principais reformas associadas ao fim do monopólio da Petrobras e à abertura de comunicações já tinham sido aprovadas, tá? Tanto é assim que a reforma acabou tendo, eu não me lembro se como relator ou como presidente da comissão que tratava dela, um deputado que era inimigo da reforma, que era o ex-governador Jair Soares do Rio Grande do Sul, tá? E aí, todos vocês são jovens, mas vocês devem ter ouvido falar aquela história do voto errado do ex-ministro Candir, né, quando era deputado, em que a emenda, especificamente da idade mínima, acabou obtendo 307 votos e não os 308 votos que eram necessários para ela ser aprovada, e um dos votos que não foi a favor foi o do deputado Candir, que votou errado, uma pessoa obviamente comprometida com a reforma, mas ele acabou se confundindo na hora de apertar, tá? E aí, bom, houve todo um clima de decepção, de que era muito difícil retomar o assunto, e a reforma acabou ficando em banho-maria, esse item foi derrotado, outros acabaram passando, ela foi aprovada em dezembro de 1998, mas muito liquefeita, não é? Muito erodida, e, na verdade, ela abriu caminho para a aprovação do fator previdenciário através de uma legislação ordinária, já no segundo governo Fernando Henrique, tá? Mas então dizia, por que a reforma não foi aprovada de uma forma ambiciosa no primeiro governo Fernando Henrique? Primeiro, por essa sequência, tá? O governo começou com reformas vistas naquele momento, por parte do governo, como mais importantes para marcar uma guinada do país, e aí, quando chegou o momento de tratar a reforma previdenciária, o governo já estava politicamente exausto para encarar uma nova reforma vista como muito difícil. Em segundo lugar, a própria equipe da época não tinha as ideias tão claras como foram decantando com o passar do tempo. E, em terceiro lugar, elemento importante, não havia a riqueza de dados que passou a existir depois com, enfim, todo o mecanismo de difusão e divulgação de dados através da internet, com os censos, com as revisões populacionais que o IBGE passou a fazer cada 4 ou 5 anos, etc. Tá? Então, eu diria que, assim, tudo conspirava naquela época contra a aprovação de uma reforma. Ao mesmo tempo,
a realidade fiscal foi se impondo. E aí, o que acontece? Na verdade, eu comecei a minha carreira paralela à do BNDES, acadêmica, tratando de temas fiscais. Eu, inicialmente, comecei a me especializar em temas fiscais, não especificamente previdenciários. Só que quem olhava a temática fiscal via lá um problema que estava crescendo de tamanho a olhos vistas, tá? Que era a importância cada vez maior, não só da despesa previdenciária, como da despesa previdenciária como parte da despesa global da União. E eu comecei a olhar isso com curiosidade para tentar entender, e aí de curiosidade em curiosidade fui me envolvendo cada vez mais, e já nos últimos anos, antes da aprovação da reforma em 2019, eu era conhecido mais como especialista em temas de previdência do que propriamente em termos fiscais. Agora que a reforma foi aprovada, eu estou voltando a tratar de temas fiscais lato sensu.